Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Na nossa aula de hoje, a gente tem pela frente uma verdadeira dissecação de um caso prático de direito notarial e registral. O nosso objetivo aqui é atuar como verdadeiros detetives jurídicos para desvendar as regras rígidas da Lei dos Cartórios, que é a Lei 8.935 de 1994. A ideia é entender muito bem as fronteiras entre a vida pública, as ambições profissionais e os laços familiares de quem trabalha nos cartórios. Vamos pegar o que parece um emaranhado gigante de regras complexas e transformar em algo totalmente cristalino e lógico. Bora lá? Dá só uma olhada nesse cenário que a banca montou. É uma autêntica cena de crime jurídica. A gente tem um parágrafo super denso, recheado de pistas e, claro, aquelas armadilhas clássicas. Temos o João, a Maria e o Mateus, que são notários com situações bem particulares que vão testar exatamente os limites da lei. O nosso primeiro grande desafio é ler esse enunciado e conseguir antecipar onde a legislação vai barrar ou onde ela vai permitir as ações de cada um deles. Sabe qual é o grande segredo para resolver qualquer problema complexo? Fatiar ele em pedaços menores. A nossa estratégia de ataque aqui é separar esse parágrafo enorme em 3 perfis bem fáceis de gerenciar. Primeiro, a gente tem o João, que foi recém-eleito deputado federal. Segundo, tem a Maria, que quer manter uma dupla jornada e advogar. E, por fim, o Mateus, que está de frente com um familiar lá no balcão do cartório. Avaliando cada um deles de forma isolada contra o texto frio da lei, a gente consegue chegar na resposta exata sem se confundir com o cenário todo. Mas antes da gente colocar a mão na massa, é crucial estabelecer a regra do jogo. A Lei 8.935 divide os limites da atuação do notário em 2 grandes caixas, as incompatibilidades e os impedimentos. Pensa assim. As incompatibilidades são as proibições da porta do cartório para fora, ou seja, outras profissões e cargos que eles não podem assumir. Já os impedimentos são as regras super rigorosas sobre quem eles não podem atender da porta para dentro, especificamente envolvendo a própria família. Tudo para garantir a total imparcialidade do ato. Então vamos lá. Número 1, João e o mandato eletivo. A resposta para o caso do João está logo ali no parágrafo 2º do artigo 25 da Lei dos Cartórios. E a regra é absoluta. A diplomação no mandato eletivo obriga o notário a se afastar da atividade e ponto final. Não tem essa de, mas os horários são compatíveis, ou ele pode fazer um turno diferente. Nada disso. A partir da diplomação, o afastamento é automático, é a única via possível. Passando agora para o nosso segundo perfil. Número 2, Maria e a advocacia. Olha só, a lei mais uma vez não deixa espaço para choro. O caput do artigo 25 é taxativo. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com a advocacia. É o que a gente chama de incompatibilidade absoluta. A lógica por trás disso é proteger a independência e imparcialidade do notário. Afinal, ele tem fé pública, né? Isso evita conflitos de interesse que seriam muito evidentes. Então, o veredito para Maria é um belo de um não. É impossível atuar como advogada enquanto ela for notária. E agora a gente chega na melhor parte. Número 3, Mateus e a grande pegadinha. Para a gente não cair nessa armadilha que a banca montou, precisamos dar um pulo rápido lá no Código Civil, no artigo 1592, que define a nossa árvore genealógica. Ele diz que são parentes colaterais até o 4º grau as pessoas de um só tronco. Se a gente for contar os graus, subindo até o avô em comum e descendo até chegar no primo, o direito classifica os primos exatamente no 4º grau. Guardem bem essa informação, porque o fato de o primo estar no 4º grau é simplesmente vital para resolver a questão. É aqui que está o pulo do gato. O artigo 27 da Lei dos Cartórios proíbe o notário de praticar atos de interesse de parentes consanguíneos ou afins, mas presta atenção, apenas até o 3º grau. O número 3 é a fronteira da lei. Como o primo do Mateus está lá no 4º grau, a conclusão jurídica é inescapável. O impedimento parou 1 degrau antes, ou seja, não tem nenhuma barreira legal que impeça o Mateus de atender pessoalmente o primo. A pegadinha era justamente confundir a gente no limite legal de parentesco. Com tudo isso mapeado, vamos para o passo número 4, eliminando as alternativas. Analisando a alternativa A, a gente logo percebe um erro triplo. Ela fala que o João não precisa se afastar se tiver compatibilidade de horários, o que é falso. Depois diz que a Maria pode advogar, ignorando totalmente a incompatibilidade absoluta. E para fechar o combo, ainda diz que o Mateus não pode atender o primo. Pode riscar, está completamente descartada. Passando para a alternativa B, o tropeço já vem logo de cara, na primeira frase. Apesar de até acertar a situação da Maria e do Mateus depois, ela insiste naquela mesma falácia de que a eleição do João não vai implicar o afastamento caso exista compatibilidade de horários.
Como a lei não tem essa exceção, essa alternativa também já cai por terra, tá fora. E a alternativa C? Bom, ela até começa bem ao afastar o João, mas aí tropeça feio na sequência. Ela permite que a Maria exerça a advocacia, o que é um absurdo, e ainda por cima cai certinho na pegadinha do grau de parentesco, afirmando que o Mateus não poderia praticar o ato para o primo. Mais uma eliminada sem a menor sombra de dúvidas. Avaliando a alternativa E, a gente nota que ela tenta validar a ideia de que a atividade notarial é compatível com a advocacia no caso da Maria. Essa insistência no erro só mostra o quanto a gente precisa ter o artigo 25 na ponta da língua. Pode passar a caneta vermelha também. Alternativa eliminada. O que nos deixa finalmente com a nossa grande vencedora, a alternativa D. Ela navega de forma perfeita por todas aquelas regras que a gente discutiu, confirma o afastamento obrigatório do João, assegura de forma correta a incompatibilidade absoluta para Maria advogar e, cirurgicamente, afirma que o Mateus poderá sim praticar o ato de interesse do seu primo porque ele é parente de 4º grau. É a aplicação pura e impecável da Lei 8.935. O que a gente fez aqui hoje foi desconstruir a lógica desse sistema de freios e contrapesos que existe para proteger a fé pública. E eu queria deixar uma reflexão final para quem acompanhou a aula de hoje. A Lei dos Cartórios é de 1994. Será que, com todas as novas tecnologias e a complexidade das relações modernas, essas fronteiras tão rígidas traçadas décadas atrás ainda são a melhor estrutura para garantir a ética na profissão? É um tema sensacional e um debate contínuo. Fica aí a provocação. Um grande abraço e até a nossa próxima análise profunda.